Muito boa tarde, bem-vindos à segunda sessão de 10 relacionadas com as telecomunicações, a inteligência artificial nas telecomunicações, a sustentabilidade nas redes das telecomunicações. Portanto, tudo isto coordenado pelo professor Luís Correia, que está aqui connosco, a quem agradeço o facto de ter aceito o convite da Assiste para estas sessões temáticas e que digamos, vindo a demonstrar um crescente interesse. Portanto, da primeira para a segunda verificou-se aqui uma forte adesão, esperemos que assim continue. Eu sou presidente da Assist, portanto, a Assist reúne as empresas, as pequenas e médias empresas do ramo das telecomunicações e tomamos a iniciativa, juntamente com o professor Luís Correia, de fomentar este tipo de ação curta de 1 hora. Portanto, espero que a audiência, espero que realmente o que aqui seja dito vá ao encontro das vossas expectativas. Na primeira sessão, isso foi certamente, foi bastante agradável. Portanto, professor, a coordenação é sua e por parte da Assist sempre disponível. Agradecer aos convidados e às pessoas que convidou, que certamente vai apresentar esta disponibilidade para esta sessão de 1 hora que vai agora acontecer. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. É com muito prazer que volto ao vosso contacto, digamos assim, uma vez que já, para aqueles que estiveram aqui no painel da semana passada, a ideia, de facto, como o Luís Peixoto disse, é nós termos aqui um conjunto de painéis em que vamos andar a falar de um modo muito informal e, portanto, sem aqui quaisquer formalismos, prioridades e outras asneiras do género. E, de facto, até uma conversa de fim de tarde. Eu não tenho aqui nenhuma cerveja na mão, mas se calhar do lado há quem tenha. E, portanto, de facto, aqui discutimos um bocadinho coisas de telecomunicações. E hoje o tema, eu vou introduzir então aqui o tema através de uma pequena apresentação, apenas só para introduzir o tema e os meus convidados. Portanto, dê-me só um minuto. Portanto, eu acho que já estão a ver o meu ecrã, certo? Sim. Exato. Ok, já funciona, exatamente. Portanto, como eu estava a dizer, aqui a ideia. Ups! A ideia é apenas, portanto, introduzir o tema e os meus convidados e depois começarmos a discussão. Portanto, o tema de hoje é a inteligência artificial nas redes de telecomunicações. E, portanto, desse ponto de vista, tenho o prazer de ter connosco o Fernando Santana, que é de Hitachi Rail. Para quem está menos familiarizado com a designação, eu ouso substituir-me ao Fernando e dizer que de antes era a Thales, não é? Portanto, que depois, enfim, agora é Hitachi Rail. E, portanto, ele tem, portanto, lidera uma equipa e tem, como podem ver pelo título, portanto, Project Design Authority, portanto, digamos, o mandato, de facto, de gestão de projeto e de liderança de projeto. Depois temos aqui da Nokia a Renata Silva, que também quero agradecer à Renata também ter aceito o convite, que é, portanto, Portfolio Manager na área de Autonomous Networks e, portanto, também é uma área que todos imaginam que é muito quente hoje em dia. E da Scient, o Marco Souza, portanto, que ele também lidera uma equipa na área de investigação, portanto, de comunicações móveis e, portanto, temos aqui todas as condições para ter aqui um bom fim de tarde interessante e falarmos algumas coisas. Apenas para a introdução do tema e não mais do que isso. Vou fazer aqui uma coisa, desculpa. Apenas para a introdução do tema e não mais do que isso. Portanto, eu acho que a inteligência artificial é aquelas coisas que não precisa de ser apresentada hoje em dia. Provavelmente uma vez por dia ouve-se falar nisso na comunicação social, em qualquer outro lado. E a ideia deste painel de hoje é nós percebermos um pouco como é que isto vai acontecer ou já está a acontecer nas telecomunicações em geral. E, portanto, isto de facto tem algumas implicações. Uma delas é seguramente aumentar a capacidade de obter informação dos dados, e os operadores e as empresas que estão do lado da operação ou que lidam com a operação têm, chamemos de um problema crescente, que é ter imensos dados e, entre aspas, não sabem o que é que vão fazer com eles. Leia-se, tirar partido desses dados para fazer aquilo que eu tenho a seguir na lista, não é? Que é, por exemplo, previsão de falhas e outros eventos, e, portanto, de facto, as ferramentas de inteligência artificial têm essa capacidade e é algo que é extremamente benéfico, como nós podemos perceber. Por outro lado, também reduzir custos a nível operacionais e outros, e está ligado também à questão anterior da previsão de falhas e de outros eventos perturbadores da rede. E, finalmente, dar de serviço. Portanto, já aqui numa questão mais ligada ao serviço ao cliente, seja um cliente consumidor, seja um cliente empresarial, seja qualquer outro cliente.
e, portanto, aqui também de um ponto de vista das redes terem mais qualidade daquilo que fazem, do ponto de vista, novamente, da prestação do serviço e de tudo o resto. Portanto, isto aqui em 2 minutos apenas para introduzir o tema, como eu já fiz na semana passada, nós não vamos ter aqui apresentações, vamos sim ter uma conversa de fim de tarde e não propriamente apresentações, sem prejuízo que se possa mostrar uma outra coisa. E, portanto, aqui estas são as questões para nós começarmos o debate. Eu depois darei a palavra a quem está do outro lado para colocar perguntas, mas eu começava aqui, de facto, por esta pergunta, e vou deixar já de partilhar o ecrã, que é qual é a importância da inteligência artificial nas redes de telecomunicações e nas comunicações em geral, obviamente, porque se isto é usado em tanta coisa, seguramente também é usado nas telecomunicações, não é? A gente não tem dúvidas sobre isso. Eu se calhar começava pela Renata. A Renata vem da Nokia, seguramente uma empresa que lida com isto todos os dias. Renata, isto da inteligência artificial é uma coisa que afinal não interessa às telecomunicações ou, pelo contrário, Não, está a comer as telecomunicações sem querer ofender ninguém, não? sim, não. Eu diria que demorou algum tempo a arrancar, vou ser sincera, porque uma das questões relacionadas com a AI é também o grau de confiança que a AI traz quando aplicado em serviços críticos como as telecomunicações, e portanto demorou algum tempo a arrancar. Mas agora posso dizer que não há conversa com nenhum operador que não inclua as AI agents, AI em geral, e eles têm em princípio, são tipicamente três aspectos que eles tocam praticamente sempre. Número um, obviamente, a pressão de custos. Que existe um pouco por todo lado, porque a realidade dos operadores é que as receitas são sempre são muito estáveis. Pronto, a nível da ARPU não altera muito. No entanto, as novas gerações de rede fazem aumentar os custos, obviamente, e não só novas gerações de rede, como agora foi introduzido o 5G e a seguir virá o 6G, mas também a quantidade de tráfego que existe na rede. Portanto, a capacidade e o investimento que tem que ser feito para continuar a suportar o tráfego com a qualidade que é necessária traz imensos custos. Portanto, eles têm um dilema muito grande, que é como é que nós havemos de baixar os custos para garantir a nossa rentabilidade, dado que as receitas não evoluem muito. Portanto, essa é uma das questões e, portanto, o AI aí ao automatizar muitos processos vai, obviamente, ajudar. Mas também, por exemplo, na gestão da complexidade das operações, porque como há muitas tecnologias, há muita... há novos serviços, eles querem introduzir, por exemplo, serviços mais ligados a AI também, pronto, a novas, mais ligados a novos negócios. Como é que vão gerir toda essa complexidade? E mais uma vez o AI vai ajudar aí. Portanto, tipicamente está ligado ao OPEX, portanto, controle de custos, a experiência de clientes na qualidade de rede, e depois também é o enabling desses novos serviços que lhes trará potencialmente as tais receitas adicionais que eles estão a. Pronto, tem sido um desafio conseguirem expandir. Portanto, do meu ponto de vista, são essas as razões principais. Ok, e para a Scient, como consultor de telecomunicações, Marco, isto abre negócios muito relevantes, diria eu, não é? Sim, exatamente. Antes de mais, cumprimentar aqui o painel, agradecer aqui o convite do professor Luís Correia e também agradecer aqui o convite da Assist e parabenizar por esta iniciativa que é extremamente louvável e importante, e acho que é importante reunir aqui um conjunto de pessoas, uma audiência, para discutir estes assuntos que são tão importantes. Em relação à pergunta que o professor acabou de fazer, efetivamente, sim, é aqui uma altura interessante em que a inteligência artificial, não só para resolver aqui as questões dos operadores, já foram aqui anunciadas pela Renata, também abre aqui várias oportunidades em vários aspectos. Eu acho que particularmente nós passamos aqui por várias fases, se calhar aí 2015, 2016 começamos a falar um pouco mais da onda do machine learning,
Entretanto, tivemos essa onda que já permitiu começar a desenvolver alguns algoritmos, começar a trazer algum automatismo para as redes, particularmente na parte da análise de dados. Depois transitamos para a era do Deep Learning, e se calhar mais uns 5, 6 anos, e efetivamente tivemos aqui uma onda muito forte, muito alimentada pela questão da inteligência artificial generativa. E eu acho que aqui, destas 3 fases, claramente esta última é aquela que tem maior potencialidade e maior impacto. Porque eu acho que, por exemplo, abrir aqui o panorama daquilo que é possível fazer e automatizar de uma forma muito mais premente. E tentando dar aqui um exemplo ou 2. Enquanto se calhar a parte de machine learning e deep learning, esses algoritmos estão muito mais focados nos dados, os dados que conseguimos ler das estações base, dados de performance, dados de configuração. Quando temos agora a inteligência artificial generativa, temos a capacidade de ir para um tipo de informação que é extremamente importante e anteriormente era exclusivo dos humanos, que é a parte textual, a documentação sobre os fornecedores de equipamentos, os protocolos da rede, que com a inteligência artificial quebrou-se de certa forma essa barreira técnica e conseguimos agora ir buscar essa informação, quer seja do ponto de vista de auxiliar um engenheiro de rádio, um engenheiro de operações no seu dia-a-dia, enquanto está a fazer os trabalhos de otimização, monitorização da rede, muito mais facilmente consegue ir buscar essa informação já filtrada, adaptada à necessidade do seu trabalho, como também esse tipo de informação pode enriquecer aqui ainda mais os casos práticos de adoção de tornar as redes mais autónomas. E eu acho que também outro aspecto importante a destacar, além de torná-las mais autónomas, é também propiciar às redes de telecomunicações um maior dinamismo, porque queremos cada vez mais que as redes de telecomunicações tenham a capacidade de se ajustar ao longo do próprio dia, porque as necessidades de tráfego dos utilizadores vão variando, os recursos são fixos e, portanto, ter aqui uma capacidade dinâmica de ir alocando os recursos quando, onde são precisos, de forma a maximizar sempre a qualidade de serviço para os clientes. Portanto, acho que são estas fases e a evolução do machine learning para o deep learning, agora para a inteligência artificial generativa, no momento atual, acho que cria aqui muitas oportunidades de desenvolvimento e de melhorar aqui as redes móveis. Obrigado. E o Fernando da Hitachi, portanto, a Hitachi é um instalador de sistemas, acho que não estou a dizer asneira nenhuma, não é? E, portanto, não opera, mas vê operar depois, com tudo o que tem de instalação dos sistemas. Isto nas comunicações ferroviárias também vai criar uma revolução enorme com tudo o resto, não é, Fernando? Tem que ligar o microfone, está desligado. Peço desculpa, Fernando. Estão-me a ouvir? Agora está, ok. Então, Obrigado. antes de mais, muito obrigado, professor. Agradeço ao professor e à Assist o facto de me terem convidado para este webinar. Cumprimento os meus colegas de painel. E antes de começar a falar no AI, no mercado ferroviário, tem que separar aqui as coisas, que é, em termos de soluções tecnológicas no mercado ferroviário, nós temos as soluções que têm a ver com safety, que são as soluções técnicas que operam os comboios e são responsáveis pelo controle do tráfego dos comboios e são safety, são soluções safety e neste caso, para estas soluções, o AI ainda não chegou. Por isso, porque estamos a falar em software SIL2, software de controle de tudo aquilo que nós vemos normalmente nas linhas férreas, os semáforos, as agulhas de controle do tráfego. Aqui o AI ainda não chegou, há estudos para que o AI entre nestas soluções, mas ainda não está, porque estamos a falar de mission critical, de sistemas mission critical que têm tem a ver com a segurança das pessoas. Depois existe todo o outro mundo das soluções técnicas que nós no mundo ferroviário chamamos de telecomunicações e que incluem todos os outros sistemas de telecomunicações, desde a videovigilância aos sistemas de transmissão de dados, quer seja rede fixa, quer seja por rádio para os comboios, para a telefonia de exploração, os sistemas de controle de acesso, todos estes sistemas entram no nosso bolo que nós chamamos no mercado ferroviário telecomunicações.
Dito isto, no caso da Hitachi, a Hitachi está a insistir fortemente na inteligência artificial. Existe já um business segment internacional dedicado à inteligência artificial. Existe um acordo internacional para acelerar as nossas soluções, o acordo feito com a NVIDIA de fornecimento de equipamento e de soluções para o desenvolvimento dos nossos produtos e do ponto de vista de soluções de inteligência artificial, posso dar 2 exemplos de 2 produtos que nós temos. Um é o Alveia, que não é mais do que é um centro de uma plataforma digital que opera nos centros de controle dos operadores ferroviários e que integra todos estes sistemas que eu falei anteriormente, desde a videovigilância, aos controle de acessos, às nossas aos sistemas de informação ao passageiro. Tudo isto entra numa plataforma virtual onde todas estas aplicações entram. O caso específico da videovigilância, há mais exemplos de utilização da inteligência artificial, mas o caso específico da videovigilância é bastante interessante porque a videovigilância, a inteligência artificial na videovigilância começou por ser aplicada em servidores centrais, em que muitas das funcionalidades de Video Content Analysis, estou a falar, por exemplo, do Face Recognition, de detecção de bagagem abandonada nas plataformas ou dentro do comboio. Todas estas funcionalidades eram detectadas a partir de servidores a correrem no data center, nos nossos centros de controle, e com a evolução da videovigilância e de todos estes processos, as câmaras neste momento já têm inteligência artificial e funcionalidades de inteligência artificial em que todas essas funcionalidades que corriam em servidores centrais, neste momento, estão disponíveis na própria câmara, em que, quando há uma detecção de qualquer um destes eventos, e há muitos mais, o que é enviado da câmara para o centro de operações para os operadores é apenas o evento e não aquela quantidade enorme de streams de vídeos das câmaras que eram enviados desde os comboios e desde as plataformas das estações, que aumentava drasticamente a carga nas nossas redes. Por isso aqui temos um benefício direto da evolução da inteligência artificial que saiu dos controladores e dos servidores centrais nos data centers e neste momento estão residentes nas próprias câmaras, e as câmaras enviam eventos resultado da inteligência da detecção desse evento diretamente para o operador central. Isso faz uma revolução, exato. Isso é os dados que está a fazer, aliás, e agora continuando também nesta discussão, mas voltando à Renata, na questão dos dados das redes, os operadores, e aliás as vossas redes dão esses dados aos operadores, desde o núcleo central da rede até à parte de rádio. Hoje em dia há dados, perdão, para todos os gostos, entre aspas, não é? Sim. E os operadores podem traçar anonimamente, sem quebrar a privacidade dos seus utilizadores, com certeza, podem traçar perfis de utilização, prever uma série de coisas, não é? Isso também traz aquela parte dos custos e da previsão, não é? Que isso traz uma revolução enorme, não é? Claro. Pronto, isso é um dos aspectos principais. Portanto, os dados, a aplicação de machine learning, por exemplo, em cima de dados de rede, vão permitir um filtro muito maior sobre o que é importante do que é que não é. Portanto, separar o que é que realmente os operadores devem prestar atenção e, por exemplo, quais são aqueles problemas de rede que realmente trazem impacto aos clientes, porque a rede está constantemente a mudar cada vez mais, são muito fluidas, cada vez mais fluidas, e às vezes é difícil perceber se houver uma falha na rede, se realmente é importante ou não, porque por vezes existe redundância na rede que, pronto, em que o tráfego é passado e está tudo bem, há outras vezes em que não. Portanto, separar o que é importante do que não é um dos aspectos principais. E que é extremamente, por exemplo, outro exemplo muito importante, cada vez existem mais serviços a correr em cima da rede.
rede fixa ou rede móvel, por exemplo, Netflix, YouTube, música, streaming de música. Os utilizadores telefonam aos operadores a reclamar por determinados serviços que não estão a funcionar, e o primeiro problema dos operadores é separar, ok, isto é um problema meu ou é um problema da Netflix, por exemplo. Portanto, o machine learning vai ajudar muito neste tipo de informação. A introdução de Agentic AI, que é o próximo passo, e que permite muito mais fazer inference do que é que realmente está a acontecer, porque o machine learning é muito bom para processar muitos dados e identificar anomalias, identificar padrões e desvios dos padrões. Mas a partir desse momento, a melhor tecnologia para a seguir indicar o que realmente está a acontecer é a introdução de LLMs e de agentes que vão explicar a razão de um determinado problema estar a acontecer, qual é o impacto e qual será a melhor ação para a resolução. E o que se está à espera é que a resolução propriamente dita também seja feita por agentes. Portanto, isto são tudo aspectos que é uma espécie de evolução step by step, passo a passo do ponto de vista dos operadores, mas a cada passo que é dado, obviamente, vai-lhes permitir ir poupando custos, obviamente, e acelerando determinadas resoluções de rede que antigamente demoravam muito tempo a corrigir e que se espera com o AI sejam muito mais fáceis e, portanto, os impactos a clientes idealmente serão nulos. É esse o objetivo. O que, novamente, é tudo a favor dos operadores e dos clientes, não é? É win-win, como se Exatamente, costuma dizer, não é? É isso que É win-win, ganham todos, ganham todos. Exatamente. Marco, a Scient seguramente que está a desenvolver soluções para os seus clientes, leia-se os operadores, de modo de analisar os dados e de implementar muitas das coisas que a Renata disse a várias dimensões, não é? Uhum. Sem dúvida. E efetivamente eu acho que a parte aqui dos dados é verdadeiramente central. Primeiro não só a aquisição, mas depois o tratamento dos dados, correlacionar dados entre domínios diferentes, entre a parte de acesso rádio, transmissão, a parte de core. Muitas vezes acontece que os dados dentro de um operador ou podem existir aqui silos entre equipas e a existência aqui de uma plataforma um pouco mais geral que recebe diferentes fontes de dados que os processa, que os agrega, e se este trabalho for bem feito, todas as camadas que sucedem, quer seja a aplicação de Machine Learning, quer seja depois com a parte do Agentic AI, terão muito mais capacidades de serem mais efetivos e de resolverem os problemas de uma forma mais eficiente. E isto acho que, em termos de dados, por acaso é interessante, porque nós podemos pensar aqui dentro de um operador uma espécie de uma pirâmide, em que na primeira parte da pirâmide nós temos os dados que nós conseguimos recolher a partir dos fornecedores de equipamento, quer seja a partir do OSS, a informação de PM, de configuração. E se calhar, tipicamente, em termos de automação, até mais recentemente, a maior parte da automação era feita sobre este tipo de dados. Mas existe tudo mais 2 ou 3 camadas de conhecimento que são importantes. Portanto, na pirâmide teremos a parte dos dados que são medidos, sensorizados da rede. Depois temos a própria informação dos fornecedores de equipamento, porque cada fornecedor de equipamento, alguns têm funcionalidades diferentes, que operam de forma diferente em termos de parâmetros de configuração, diferentes features, e essa informação tipicamente é informação de texto, descritiva, tabelas, valores de default, de configuração, e é importante também representar essa informação de uma forma acessível, por exemplo, utilizando grafos de conhecimento em que nós podemos relacionar qual é a relação entre aquele KPI, quais são os computadores que o compõem, quais as tecnologias, etc. E também a base da pirâmide é aqui naturalmente depois o protocolo e o funcionamento da tecnologia em si, pensando aqui mais na parte das redes móveis, portanto toda a documentação do TGPP. E estas 3 fontes de dados que são distintas, mas naturalmente têm dependências entre elas. E, portanto, a existência de uma abstração, de uma representação de dados multidimensional, desde a parte do protocolo, como é que funcionam as mensagens em termos de TGPP, como é que o fornecedor de equipamento implementou o que está protocolado, que outras funcionalidades adicionou,
que são exclusivas de cada um dos fornecedores de equipamento. Não só o fornecedor de equipamento, como as próprias diferentes versões de software que vão surgindo, vão adicionando mais parâmetros, retirando outros, alterando diferentes funcionalidades, porque depois na rede o que temos é uma situação mais heterogénica, em que diferentes nós podem ter diferentes versões de software, e para fazer uma análise de causa-raiz, identificar a causa de um problema, precisamos dos dados operacionais, precisamos da informação dos equipamentos, e também precisamos sempre da informação de como é que funcionam tecnicamente a parte determinística das redes. E, portanto, a parte de representação dos dados, creio que é basilar para cada vez mais termos mais automação, mas termos confiança na automação, que é outro aspecto muito importante, particularmente quando entramos na parte do Agentic AI, em que, ao estarmos a utilizar aqui LLMs, que seja qual for o valor de entrada prompt, eles geram sempre uma resposta. Portanto, o LLM está sempre a prever qual será a próxima palavra. Portanto, ele vai dar sempre uma resposta. Agora, se essa resposta representa efetivamente o problema que nós queremos resolver, é tudo aqui um segundo problema, que é também aqui uma barreira para a adoção da inteligência artificial. Portanto, tem que vir primeiro a confiança, para depois ela começar a ganhar ainda mais escala em diversos domínios. Eu vou já passar a palavra ao Fernando, mas é só que eu já há uns minutos que vi que há aqui uma questão de alguém que está na audiência, mas já agora acabava esta volta e depois passava então à audiência. Fernando, no vosso caso, digamos assim, além dos dados, como aliás o Fernando já referiu, além dos dados da rede de telecomunicações propriamente dita, ainda há os dados da operação do sistema ferroviário, não é? E também distinguir aqui o acesso entre o que é segurança, dados e atuação e apenas visualização. E, portanto, há aqui todo um mundo que tem que ser muito trabalhado da vossa parte. Não é? Há aqui um mundo completamente novo, e eu agora vou dar um salto para as funções de manutenção, porque a Hitachi lançou recentemente um produto que é uma plataforma de manutenção, de recolha massiva de dados da operação, com vista a prever falhas, melhorar a operação e melhorar também os dados e a forma como trata os dados. Eu vou só, se não se importam, partilhar o meu ecrã. Não sei se estão a ver. Já estamos a ver, sim senhor. O produto é este, é o HMAX. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos do que é que faz este produto. Por exemplo, tem 2 câmaras em frente ao comboio e está constantemente a recolher informação do estado do carril à medida que o comboio se desloca. Também tem 2 câmaras no topo do comboio e está a recolher constantemente, enquanto o comboio se está a deslocar, dados sobre o estado do pantógrafo e o estado da ligação do pantógrafo às linhas de alta tensão da catenária. Com isto é possível prever possíveis arcos elétricos na ligação do pantógrafo aos cabos de alta tensão, e também no estado do carril saber supervisionar como é que está o carril, como é que está todo o estado físico do carril. Aqui estamos a dar um salto enorme do ponto de vista de recolha de dados. Estamos a entrar na inteligência artificial física, porque estamos a recolher dados físicos do material circulante e toda a infraestrutura da rede. Com esta plataforma digital, estamos a recolher estes dados todos massivos de operação. Também a implementação de manutenção através de video inspection e verificar o estado dos comboios permite reduzir drasticamente os tempos de manutenção em que os comboios estão fora de serviço para as ações de manutenção. E o grande salto que vai acontecer será a introdução de um servidor da NVIDIA on-board, em que este servidor está a receber
em tempo real todos os dados de alguns exemplos que dei anteriormente, tanto dos vídeos que estão a recolher informação do carril, como dos vídeos que estão a recolher informação do pantógrafo, como sensores do estado dos eixos das rodas, como sensores do estado das portas, como sensores de como é que o maquinista está a conduzir o comboio. Todos estes dados, que são uma quantidade enorme de dados, são tratados por este servidor NVIDIA, e só os eventos mais importantes são transmitidos por rádio, por telecomunicações, para o data center. Isto é um salto enorme em termos de tratamento de dados, que permite... Estou a tentar tirar... Acho que já tirei o... Já está, obrigado. Já sim, obrigado. Já tirei, obrigado. Que permite, em termos de resolução e de tratamento de dados, anteriormente, antes da inteligência artificial, tratar todo este tipo de dados eram 3, 4 semanas para se dar uma ação de manutenção, e agora obtêm-se resultados em 1 segundo, em 10 milissegundos, a detecção de uma pequena anomalia num carril é tratada imediatamente e enviada imediatamente para o centro de manutenção, para que uma equipa de manutenção possa ir ao terreno, atuar logo numa situação de falhas físicas na infraestrutura. Este tipo de soluções também... Não, com este tipo de soluções não necessitamos do comboio de teste, que é um comboio que percorre a linha fora das horas de operação para detectar este tipo de falhas. Com estas soluções, usam-se os próprios comboios em operação para recolher os dados e recolher informação sobre o estado geral da infraestrutura. Por isso, isto é um grande salto que a Hitachi está a dar com a inteligência artificial. Que, aliás, fazendo o paralelo, e antes de passar já agora à pergunta que está aqui de alguém na assistência, fazendo o paralelo com os telemóveis, digamos assim, é acabar com os drive tests, porque os próprios telemóveis são sensores, a gente não precisa andar a guiar não sei quantos quilómetros na cidade, porque o próprio telemóvel, com a devida privacidade, anonimização, novamente, e todas essas coisas, consegue de facto fazer também isso. Ok, mas então vamos dar oportunidade à audiência. E eu tenho aqui uma pergunta que é: que medidas têm tomado na abordagem da análise e impacto de riscos e uso de ética? De uso ético, portanto, aqui uma questão de os riscos e a questão da ética e da privacidade, enfim, tudo isto na análise e na utilização destes dados. Nomeadamente, está aqui face às normas disponíveis em desenvolvimento, desde o I3ES, ferramentas de classificação, etc. Portanto, nós já falámos aqui na anonimização, mas de qualquer maneira, não sei se quem quer responder a esta questão. Eu posso começar, pelo menos, para dar uma perspectiva das conversas que temos com os vários operadores. Eles têm muita consciência dos dados de subscribers. É também uma questão recorrente, especialmente se começarmos a falar em utilização de agentes de AI para trabalhar, não é? Processar dados e passar a utilizar LLMs. Portanto, há toda uma espécie de proteção que tem que ser feita e, por exemplo, enquanto no nosso dia-a-dia normal, uma Google, uma Microsoft, todos estes serviços estão na rede, estão na cloud, para os operadores, eles têm uma preocupação muito grande em manter este tipo de serviços na rede. Portanto, eles estão... Muitas das discussões são passar estes LLMs para os seus próprios data centers, para ter o controle global de que dados é que passam para fora. Portanto, isto é uma questão muito importante. Nós, obviamente, como Nokia, praticamente todo, quer seja na rede, quer seja nos sistemas de operação, pronto, tem que ser sempre garantido a nível de proteção o que é que fazemos aos dados que são processados pelas nossas tools. Normalmente, quando as vendemos, a Nokia deixa de sequer ver o que é que está a acontecer nas tools. Portanto,
Eles têm uma espécie de, se calhar o Marco até é a melhor pessoa aqui para falar, mas existe realmente uma preocupação enorme sobre esses dados, porque se forem, e pronto, e lá está toda a segurança à volta, por exemplo, do core. Agora uma nova tendência é a segurança dentro do próprio tráfego da AI que vai passar nas redes dos operadores. Por exemplo, o exemplo que o Fernando estava a dar do comboio, de ser uma espécie de uma multiplicação de sensores que estão sempre a transmitir para a rede. Portanto, isso é informação da Hitachi, na realidade, dos próprios operadores. ou dos operadores de comboios, que tem que ser protegida. Portanto, é um novo tipo de tráfego que vai existir nas redes e está previsto que se calhar vá até 20% do tráfego da rede dos operadores seja tráfego da AI. Portanto, vai ser muito, muito relevante e, portanto, tem que ser protegido, tal como pós-utilizadores normais. Portanto, isto são novos tipos de utilizadores, que não são os clássicos, não é? As pessoas com os telemóveis, mas são, na mesma, serviços que têm que ser protegidos a nível de confidencialidade e utilizadores. Pronto, é realmente um fato. Marco, eu não sei se queres do teu lado, mas eu penso que vocês também tenham este tipo Seguramente que sim, não é? Marcos, por Sim, favor. sim, exatamente. Portanto, aqui a questão da privacidade e a confidencialidade dos dados, particularmente numa empresa que trabalha com vários operadores, é absolutamente fundamental. E, portanto, primeiro começa pela primeira classificação do nível de privacidade ou de proteção que diferentes dados podem ter. Naturalmente, nós nunca temos acesso a qualquer tipo de informação que possa identificar utilizadores em termos nominais. Toda a informação que nós trabalhamos é informação técnica, de estatísticas, configurações, mas naturalmente mesmo essa informação tem que ser sempre processada dentro de um ambiente controlado em que temos controle de acesso, em que tipicamente trabalhamos com as próprias infraestruturas de IT dos operadores, em que nós podemos colocar lá os nossos algoritmos, mas dentro da rede do operador, de acordo com os protocolos de segurança que eles têm identificados, e mesmo do ponto de vista de acesso aos dados, quando fazemos trabalhos de monitorização e otimização, portanto é sempre criado aqui acessos seguros aos dados em ambientes controlados para garantirmos que nunca existe aqui qualquer tipo de quebra de confidencialidade dos dados, que é importantíssimo. E particularmente também esta parte aqui do cyber security é um tema cada vez mais premente, portanto também vê-se que muitas empresas, não só na parte das telecomunicações, tentam cada vez mais assegurar uma maior soberania digital, reduzir o número de dependências em termos, por exemplo, das localizações das clouds que são utilizadas, mas também se calhar pensando aqui um pouco mais para a frente, com outras áreas de tecnologia que estão-se a desenvolver, como a computação quântica. Portanto, já há muito trabalho que começa a ser desenvolvido em criptografia pós-quântica, para quando os computadores quânticos tenham a capacidade de processamento exponencialmente superior à computação clássica, para quando fizermos a transição para esses tipos de domínios, existirem aqui protocolos de segurança que assegurem a transmissão e a confidencialidade dos dados. Sendo os operadores o principal negócio enviar informação entre endpoints e ligar pessoas e dispositivos, é um ponto importantíssimo e que também será refletido aí, por exemplo, na próxima geração de comunicações móveis 6G. É certamente também aqui um ponto importante em termos de standards e de evolução. Okay. Fernando, a privacidade também se coloca, não é? E a segurança, seguramente, não é? Nós, em termos de privacidade, nós cumprimos todas as regras de privacidade e temos uma questão com o operador ferroviário de infraestruturas. As redes do operador ferroviário são normalmente, ele é proprietário das suas próprias redes.
Um exemplo, o nosso produto Alveia do centro que está nos centros de comando e data center tem duas opções, portanto pode ser instalado em cloud, como pode ser instalado localmente nas instalações dos operadores. Nós temos a opção de cloud e até hoje ainda não nos surgiu nenhum caderno de encargos em que tivéssemos, e estamos a falar de inúmeros concursos que já participámos, ainda não nos apareceu nenhum operador ferroviário que pretende instalar a nossa aplicação, a nossa plataforma numa cloud. Por isso, as nossas redes são sempre redes fechadas que cumprem todas as regras de cibersegurança que nós, Itachi, somos obrigados a cumpri-las. Mesmo que o caderno de encargos não tenha requisitos de cibersegurança, nós somos obrigados a aplicar regras de cibersegurança e de proteção de dados em todos os nossos projetos. Por isso, quanto a este tema, nós levamos muito a sério este tema da segurança, da privação dos dados. Estes novos dados que existem a circular na rede, as nossas redes continuam a ser, as que implementamos continuam a ser redes fechadas. Vamos ter um desafio com o FRMCS, por causa da transferência do vídeo do on-board para os data centers. É um desafio muito importante para se ver, mas até agora todas as nossas redes são redes fechadas com todos os protocolos de proteção das comunicações entre as estações e os centros de controle dos data centers e principalmente entre os comboios e as base stations. Está aqui uma outra pergunta que é questões de controle de custos face à utilização de sistemas em plataformas próprias. De algum modo foi aquilo que o Fernando acabou de dizer do ponto de vista dos custos, mas do ponto de vista da segurança. Mas a parte dos custos também está, não é? E não pode ser isolada do resto, como é óbvio, não é? A nossa plataforma de manutenção tem previsto uma redução de custos bastante grande. Basta falar aquele exemplo simples de não precisarmos do comboio de teste para andar a circular para recolher dados, utilizar os próprios comboios em operação. Isso traz uma redução enorme de custos, traz também a utilização, há bocado não dei este exemplo, há sensores a capturarem como é que o driver, o maquinista, está a operar o comboio. Esses dados são recolhidos, são tratados e são utilizados na formação de novos maquinistas ou até para análise de como é que o maquinista está a operar o comboio, se o seu modo de operação está a aumentar demasiada energia consumida ou não. Todo este tipo de análise é feita com as soluções que temos do HMAX. Também o facto de detectar uma anomalia mais cedo e as equipas de manutenção intervirem no caso de uma anomalia num carril ou em qualquer outra parte da infraestrutura, isto faz com que haja para além de detectar previamente qualquer anomalia, permite também estar associado a uma redução de custos, esta detecção prévia de anomalias. Não sei se respondi. Sim, não, é isso. E, aliás, Marco, e também do ponto de vista mais genérico, agora, especificamente um operador só de telecomunicações, entre aspas, só, né, a questão também que o Fernando estava a dizer de usar a cloud, ter, portanto, infraestrutura própria e depois também tudo o que tem a ver, obviamente, com os custos e as plataformas, isto também é equacionado por vocês nos serviços que prestem, mais do que isso, na maneira que os operadores também vos contratam e vos pagam, digamos assim, não? Uhum. Sim, exatamente. Portanto, nós desenvolvemos aqui vários tipos de soluções, tanto a partir daqui da inteligência artificial e de machine learning, e depois também há sempre aqui uma negociação com o operador do ponto de vista de que forma é que nós podemos então entregar esse software, essas funcionalidades. E depois o operador tem a liberdade de, ok, nós queremos isto a correr localmente nos nossos servidores, ou podemos utilizar uma solução de uma cloud privada, mas é sempre algo que é discutido aqui com os operadores, em função também das suas políticas e das suas estratégias e também da capacidade computacional que possa ter localmente ou não. Eu acho também aqui outro aspecto importante aqui quando falamos de inteligência artificial
também é, de certa forma, os custos inerentes à própria inteligência artificial. Ou seja, uma das motivações é utilizarmos aqui a inteligência artificial para diminuirmos, tornarmos a rede mais autónoma, mais automática e diminuirmos aqui os custos. Mas a própria inteligência artificial, e particularmente se existir aqui uma grande dependência com a utilização de inteligência artificial generativa, os LLMs, que cada vez mais têm uma maior capacidade de processamento, mas também à custa de serem modelos cada vez muito maiores, o que depois, nem que seja do ponto de vista de consumo energético, e cada vez fazendo mais pedidos, vai aumentar aqui também o custo. Portanto, é importante que exista aqui uma utilização, de certa forma, criteriosa. No limite, se vamos delegar tudo para a inteligência artificial generativa, se calhar os custos até podem ser no início, mas depois podem começar a subir. Por isso é que eu acho que também aqui há um paradigma muito interessante, que eu acho que a inteligência artificial generativa tem muitas capacidades, mas eu acho que isto não relega para segundo plano algoritmos, sistemas, tools mais simples que já existem, que funcionam e que cumprem o seu propósito, e a parte da inteligência artificial generativa pode servir de ponte, se calhar, entre as necessidades do engenheiro rádio que está a tentar resolver um problema, mas já temos aqui funcionalidades que até funcionam bem, de forma determinística. A inteligência artificial e o GenAI pode ser utilizado aqui como uma interface e não delegar totalmente responsabilidades e alocar mais processamento nessa área. Até porque depois também entramos na parte de tomada de decisão, não é? Portanto, se os algoritmos de inteligência artificial tomarem uma decisão errada ou várias, quem é que assume a responsabilidade? Portanto, há aqui arquiteturas híbridas em que temos a inteligência artificial a funcionar, mas com o chamado human in the loop, para que tenhamos sempre aqui alguém com capacidade humana para avaliar a situação e, de certa forma, aprovar ou não decisões que possam ser tomadas. Isto, particularmente, se estamos a falar aqui de alterações na rede que possam ter impactos maiores. Claro que situações mais mundanas, mais simples, podemos ter aqui um maior grau de confiança, porque também o risco será menor. Eu sem querer ofender a Nokia, Renata, mas eu diria que, de qualquer maneira, isto é uma área que ainda estamos todos a aprender, certo? Esta questão dos custos, do impacto, tentar Sim, perceber, sim, sim. neste momento em que ainda não existem dados suficientes, no sentido real dos dados e da utilização destas ferramentas e destas plataformas, isto é uma questão, esta questão dos custos ainda não está resolvida. Não sei, digo eu, mas Não a está, Renata saberá disso melhor do que eu, não é? sim, sim. O que nós estamos, obviamente, estamos um bocadinho antes a tentar perceber a lógica e dentro da lógica da evolução dos nossos produtos, temos de pensar quais são as melhores tecnologias para o propósito que queremos fazer, não é? Portanto, era um bocadinho o que eu estava a referir há pouco. Portanto, o que nós, e isto foi depois de uma análise detalhada dos nossos arquitetos de rede e de dados, é um bocado, vai em linha com o que o Marco referiu, que é o machine learning para processamento de dados at scale, portanto, grandes volumes de dados, é muito mais eficiente a nível de custos do que os LLMs e AI agents. Portanto, é essa a nossa abordagem. Nós, tudo o que é identificação de anomalias, porque é principalmente isso que os operadores andam à procura, eles não querem propriamente saber, ok, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não é tão interessante, mas querem saber quando há um erro, pronto, e querem reagir e resolvê-lo o mais depressa possível e, se possível, até antecipá-lo. Portanto, para esse tipo de atividades, o machine learning é a melhor forma e nós não estamos sequer a recomendar usar Agentic AI para essa parte. Os agentes devem estar um bocadinho adormecidos e ser acordados quando é necessário para fazer esse trabalho de correlação mais complexa, fazer o resto, um bocado do processo até a resolução. Mas, pegando nesse ponto dos custos, obviamente, a adoção está agora a começar, estamos a começar a ter os primeiros operadores a experimentar, a utilizar para alguns use cases, mas conforme eles vão aumentando o número de casos de uso e conforme vai aumentando o volume de dados a processar, obviamente os custos vão aumentar. Portanto, vai haver penso eu, vai haver cada vez mais uma otimização. Isto é normal em todas as tecnologias,
quando entra, vem um bocadinho como inovação e, portanto, não se tem tanta preocupação com alguns temas, e depois, conforme vai amadurecendo, alguns aspectos que vão sendo, obviamente, otimizados. E esse vai ser decididamente um deles, porque um dos objetivos principais neste tema todo é reduzir custos, não é aumentá-los. Portanto, sim, concordo. Há aqui uma outra pergunta que, aliás, vem um pouco na sequência disto que acabámos de falar, que é, portanto, foi falado que com o intuito de facilitar ou acelerar, portanto, a manutenção dos equipamentos, sistemas de supervisão, usar programação e configuração gerada por inteligência artificial. E, portanto, a questão é, até que ponto é que esta prática não pode dar origem à introdução de códigos erráticos, atualizados, é aquilo que se chama alucinações da inteligência artificial, não é? Não sei quem é que quer começar por pegar nisto, a Renata, se calhar, obviamente, como da Nokia, Sim, como fornecedora. sim. Não estou a ver-vos a alucinar nenhuma rede de telecomunicações, mas a Renata dirá. Há dois aspectos, sim, há aqui dois aspectos que estão a ser trabalhados. Número um, há uma tendência, e isso é uma área de inovação, sem dúvida, que é perceber se o que faz sentido é utilizar LLMs ou o que se chama agora Telco LMs. Ou seja, são language models que são mais específicos para telecomunicações e, portanto, não têm tantos graus de criatividade como existe no LLM genérico. Pronto, isto é o ponto número um. O ponto número 2 está ligado um bocado ao que o Marco referiu há pouco, que é ter o human in the loop. Todos os operadores, não há nenhum que, ao introduzir este tipo de tecnologias, não coloque uma pessoa a verificar o resultado final do que o LLM lhe está a dar, o agente. Portanto, quer seja a explicação do que está a acontecer, e aí, pronto, não é muito intrusivo, portanto, também não é crítico. Mas há sempre um subject matter expert que está a educar o LLM a dizer, ok, tens razão, não tens razão, para ele cada vez ser mais accurate e depois ser mais, que os resultados estejam mais corretos. E principalmente na parte da ação de rede, que aí é onde a confiança tem que ser obviamente maior, vai haver, pelo menos no próximo 1 ano, 2 anos, vai haver uma pessoa entre a máquina e a rede para dar o ok final de que a ação deve ser feita ou não. Portanto, esses são os dois aspectos que são importantes aqui para garantir exatamente essa confiança do que está a ser alterado na rede é a alteração certa a fazer. Sim. E, Fernando, nós podemos continuar a andar de comboio com a segurança que estamos habituados, não estamos preocupados com isso, claro, não é? Obrigado por terem usado obrigado por terem usado o termo human in the loop. Eu não me estava a lembrar do termo, mas é mesmo esse. Qualquer evento que haja, eu vou buscar o exemplo da videovigilância, um alarme de bagagem abandonada é enviada para o operador está no centro de comando, recebe esse alarme e é ele que vai fazer despolutar todas as outras ações depois de verificar que há mesmo uma bagagem abandonada no vídeo, no stream de vídeo que recebe. Por isso, é ele que depois que vai dar instruções ao sistema de controle ao passageiro para, se for necessário, fazer evacuação da estação ou do comboio onde está a bagagem abandonada. É ele que vai dar instruções para inverter, se necessário, as escadas rolantes para que as pessoas saiam da estação em segurança. É ele que vai fechar as gates de entrada na estação e ele vai despolutar essas ações todas. Muitas delas já são automáticas, mas a primeira ação é despolutada pelo operador. Tem lá um humano a verificar que o evento aconteceu mesmo. Acho que respondi. Sim. E Marco, já do ponto de vista mais conceptual, vocês desenvolvem para os operadores e tudo o resto, porque eu sei que vocês fazem isso, vocês ainda não estão naquela fase de dizer ao ChatGPT, arranje-me aí um programa para analisar não sei o que do operador, pois não? Não fazem isso, pois não? Não fazemos e nem funcionaria. Mas aqui também a Renata tocou aqui num ponto interessante, que é a passagem aqui existem os LLMs generalistas, ChatGPT, e depois aqui os telco LLMs, que são aqueles que já são
treinados com o jargão técnico das telecomunicações, dos sistemas, e para fazer aqui uma aproximação daquilo que é um LLM para um domínio específico, que naturalmente um LLM mais generalista não consegue, não foi treinado com esse tipo de dados e, portanto, não terá as melhores respostas. E eu acho que é aqui uma forma de tornar os LLMs mais precisos no contexto das telecomunicações, e depois também pode ser auxiliado por sistemas chamados de RAG, Retrieval Augmented Generation, que é dado uma pergunta, uma prompt que seja gerada por um agente, ir consultar, lá está, desde que tenhamos aqui a informação bem organizada, bem estruturada, e buscar informação associada, por exemplo, foi detectado uma detecção de anomalia por um algoritmo de machine learning. Portanto, podemos ir buscar depois um agente, pode ter essa informação do algoritmo de machine learning, identificar qual foi o nó em que aconteceu essa anomalia, qual é o parâmetro que está a ser medido, e podemos ir buscar aqui informação do fornecedor de equipamento para o LLM depois perceber, ok, este contador avalia aqui cada chamada, throughput, seja qual for o tipo de performance, e já podemos ter aqui também um conjunto se calhar, de histórico. Às vezes os operadores vão ficando aqui com um histórico que já sabem que determinados problemas são resolvidos de uma determinada forma. Portanto, esse tipo de informação que às vezes é muito empírico das equipas e que se calhar até pode haver uma wiki que detalhe quando acontece esta situação, podemos tentar resolver da forma A, B ou C. Se essa informação for tratada, se for organizada, pode ser depois também utilizada pelos tais agentes para trazer ainda mais conhecimento, e conhecimento que já foi validado humanamente, porque já foi testado, já foi verificado que naquelas circunstâncias resolveu o problema, e, portanto, aqui o agente funciona de certa forma, além de ele já poder ser especializado em telecomunicações, tem acesso aqui a este conhecimento que às vezes é muito, muito próprio das equipas que vêm de anos e anos de experiência a trabalhar em determinados contextos, e essa informação é importantíssima para alimentar os agentes. Portanto, eu acho que quanto mais capacidade tivermos de alimentar os agentes com informação verdadeiramente útil para as ações que os colocamos a fazer, teremos uma maior probabilidade que as respostas sejam muito mais precisas. E também só uma nota muito rápida na questão aqui do human in the loop, e de delegar mais autonomia ou não aos sistemas de inteligência artificial. Aqui o conceito de digital twin também pode ser aqui muito utilizado nesta parte, ou seja, ter uma réplica digital numa parte da rede, da sua configuração, com simulação de tráfego, pode ser alimentada até com dados reais para que a versão digital seja uma réplica o mais fiel possível daquilo que acontece na realidade, e podemos ir no ambiente, numa espécie de sandbox em que não há risco, testar algoritmos, verificar quais são os pontos de falha, onde é que eles funcionam tipicamente melhor, onde têm problemas, de forma a também conseguirmos testá-los, melhorá-los e depois fazer uma transição com o Human in the Loop para sistemas reais, inicialmente mais balizados, mas à medida que se ganhe confiança e que os resultados assim o justificam, possa haver aqui um processo mais gradual. Ok, chegámos às 7 horas. Costumo dizer que as conversas é como as cerejas, não é? Nós começamos e depois às vezes é difícil acabar. Seguramente tínhamos muito mais coisas para falar hoje, mas também as minhas desculpas. Mas temos também mais painéis nesta série, eventualmente com as mesmas pessoas, se quiserem voltar, ou com outros intervenientes também. Portanto, temos aqui um programa de painéis que a Assiste está a desenvolver, e que, tanto quanto eu sei, enfim, tanto quanto eu sei, não, há um planeamento geral, depois eles irão sendo anunciados depois especificamente à medida que vão ocorrendo. E, portanto, eu antes de acabar, queria só dizer uma coisa que há dias estava. Aliás, queria dizer duas coisas. Eu hoje, quer dizer, esta semana estou numa conferência sobre telecomunicações e hoje de manhã tiveram duas pessoas a falar de um grande operador internacional e também de um fabricante. Portanto, e nas duas apresentações ninguém falou em bits por segundo. Em Erlang, claro que já ninguém fala em Erlang. Ninguém falou em Joule, ninguém falou em Watt. Qual foi a palavra que o pessoal falou? Digam lá, digam lá. Tokens. Tokens. Tokens, ok? É a nova moeda. A nova A moeda. nova moeda das telecomunicações também. Também das telecomunicações.
tivemos uma manhã a falar sobre telecomunicações e só se falou em tokens, ok? E, portanto, eu acho que isto mostra bem como é que a inteligência artificial está a entrar por tudo e necessariamente também pelas telecomunicações. E antes de acabar, eu queria dizer também, na sequência de uma conversa com um colega ontem, que estava a falar nas telecomunicações, e ele a certa altura disse uma coisa, pá, estávamos todos a rir, não é? Que é, as pessoas estão com medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial. Só que quem lhes vai tirar o emprego não é a inteligência artificial. Quem lhes vai tirar o emprego é quem souber utilizar melhor que eles a inteligência artificial. E eu acho que de facto que é isso que nós temos que ter cuidado, digamos assim, e temos que ir aprender todos como é que isto funciona. Muito obrigado aos convidados por terem aceito este desafio de estarmos aqui 1 hora a falar sobre telecomunicações. Muito obrigado mais uma vez à Assiste no nome do seu presidente, do Luís Peixoto, portanto, por este convite. Muito obrigado à assistência. Espero que tenhamos contribuído para falar aqui um bocadinho de telecomunicações, neste caso, conjuntamente com a inteligência artificial, e até um próximo painel daqui a 2 semanas, se não estou enganado. Muito obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Obrigado. obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado.